Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a vocês por participarem da nossa live, da nossa página. Hoje tenho o prazer de transmitir para vocês aqui da nossa nova clínica, a Bariclin. Gostaria de convidar todos que possam vir conhecer a clínica em algum momento, né, mesmo como convidados. E temos futuramente o plano de fazer algumas reuniões presenciais aqui para poder esclarecer esses assuntos de forma pessoal. Então, o convite vai ficar aberto a todos em nossa página aqui futuramente. O espaço foi pensado para que todos possam não apenas ter informações, mas também ter um esclarecimento. E eu acho que, como eu disse, nossa função não é apenas uma função comercial, como se imagina, mas é muito mais uma função informativa e que quem acompanha a página, compartilha, tenha certeza de que esse é nosso principal objetivo. Hoje nós trazemos um assunto que veio nos últimos 2 meses à tona, que é justamente com o surgimento desses novos procedimentos endoscópicos para tratamento da obesidade. Muito se questiona quais serão o futuro e quais são principalmente ainda as indicações do bypass gástrico, do sleeve, que é a gastrectomia vertical, e também qual seria o papel da endossutura gástrica, que ficou divulgada como sendo a gastroplastia endoscópica. Então, num primeiro momento, a gente vai dizer que as indicações de cirurgia bariátrica, elas continuam as mesmas indicações, né, que já eram defendidas desde 2010, no parecer anterior do Conselho Federal de Medicina, e que foi atualizado pelo parecer 2131 de 2015, em que os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles têm que preencher os critérios ou de peso, através do índice de massa corporal acima de 40, vocês podem fazer o cálculo diretamente na nossa página, no nosso site, onde se pega o peso e divide-se pelo quadrado da altura. Então se obtém um resultado em quilogramas por metro quadrado. E, nos casos de pacientes que têm um IMC um pouco menor, índices entre 35 e abaixo de 40, se tem alguma comorbidade. Realmente, esse parecer 2131, ele trouxe uma modificação em relação a alguns critérios de indicação. Os critérios seriam, principalmente, aqueles pacientes que, além da hipertensão, do diabetes, da artropatia articular, né, ou seja, pacientes que têm alguma lesão em joelho, em coluna, hérnias discais, assim, que têm indicações ou que já tiveram necessidade de uma cirurgia ortopédica ou uma neurocirurgia eventualmente. Os pacientes com apneia do sono. Outras comorbidades que antes eram consideradas menores, né, elas foram também agregadas. Então, fora a dislipidemia, que já era considerada, mas a própria síndrome metabólica, que é o somatório de diversas pequenas doenças. Os pacientes que hoje têm doença do refluxo com indicação de tratamento cirúrgico, esses pacientes, então, eles passaram a ser contemplados, assim como aqueles pacientes que necessitam de uma colicistectomia, de uma cirurgia para remoção da vesícula biliar. O grande problema é que outros fatores que causaram uma certa dúvida, principalmente junto ao Ministério da Saúde, à própria Agência Nacional de Saúde, que fazem com que esse parecer ainda esteja sob análise. Então, se considerou que pacientes com alguns quadros de depressão ocasionada, então, por esse excesso de peso, que muitas vezes realmente baixa a autoestima, pacientes que, então, tinham síndrome de ovário policístico, que é uma doença relacionada não só à obesidade, mas ao sobrepeso. Então, tudo isso fez com que esse parecer ainda esteja em análise pela Agência Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde. De forma que, quando se vai fazer uma solicitação de uma cirurgia bariátrica, ainda hoje não se tenha um consenso absoluto entre todos os convênios e mesmo no SUS se consiga viabilizar o procedimento baseado, por exemplo, num refluxo, numa hérnia de hiato em um paciente com IMC de 35. Então, ainda não é, digamos assim, um parecer completamente utilizado pelos convênios ou pelo SUS para liberação desse tipo de procedimento. Então, acreditamos ainda que até o final do ano exista um consenso entre a Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina junto à própria análise do Ministério e da Agência Nacional de Saúde. Mas a indicação do bypass gástrico e da gastrectomia vertical, elas continuam ainda as mesmas, baseado nesses 2 critérios que já comentei com vocês.
Existe ainda, em relação ao bypass, uma tentativa, uma força-tarefa feita pela ABESO, em associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A ABESO é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, né? A própria SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, na tentativa de, em consenso com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, aprovar uma nova proposta de um índice metabólico que pacientes diabéticos de difícil controle, que já tenham submetidos a tratamentos sem sucesso, também possam ser contemplados com uma cirurgia tipo do bypass, que sabidamente traz melhoria no controle do diabetes tipo 2 e que possa ser realizados em índice de massa corporal inferior a 35. Isso ainda não é digamos assim, se vislumbrava isso já desde o final do ano passado, mas ainda nós não temos a data ainda estipulada para que isso seja realmente analisado e aprovado como um novo critério de indicação. Na foto que você vê aqui, nós vamos ter a gastrectomia vertical, nós temos o bypass gástrico, né? E claro, depois nós vamos falar um pouquinho mais da gastroplastia endoscópica, ou a endossutura, que seria o nome mais correto. Bem, primeiramente, comentando então da endossutura gástrica, que é um nome que foi definido em todos os trabalhos feitos, são mais de 3 mil casos feitos no mundo todo, foi aprovado há pouco mais de um mês pela Anvisa para sua utilização, né? O device foi aprovado, e durante esse processo de análise e divulgação se cometeu alguns erros metodológicos, no sentido de que quis se comparar esse novo método à cirurgia bariátrica, por isso o termo gastroplastia, mas na realidade ele trata-se de uma aplicatura. Você pode ver aqui na foto que nós temos então uma sutura feita por endoscopia que vai causar linhas de sutura no estômago, de forma a reduzir o seu volume. Ele vai ficar muito similar a uma gastrectomia vertical, né, um sleeve, mas não se pode dizer que realmente se faz um método, então, igual à cirurgia bariátrica do método da gastrectomia vertical. Então, tenta-se de uma forma diferente simular algo parecido. Esse tipo de procedimento de aplicatura já foi feito de forma cirúrgica, principalmente grandes grupos de pesquisa em Madrid, né, em outro setor, em Barcelona também, em outros pontos da Espanha. Os resultados eles foram promissores, porém não se conseguiu chegar a resultados então iguais à da gastrectomia vertical. Por isso que o método endoscópico que possibilite resultados, mesmo que não sobreponíveis, ou seja, exatamente iguais à gastrectomia vertical, ele é um método que deve ser considerado, por ser minimamente invasivo, não necessitando de internamento hospitalar por um período prolongado, evitando os riscos de uma fístula, que podem raramente, mas eventualmente acontecem se há algum descuido ou algum problema técnico em relação à cirurgia bariátrica. Então, isso seria importante se considerar que as indicações dessa endossutura ou dessa gastroplastia não são as mesmas de um paciente que faz a cirurgia bariátrica convencional. Então, comentou-se recentemente, o próprio Conselho de Medicina, né, fez realmente uma indicação de que esse método não deveria ser considerado uma gastroplastia e realmente não deve ser considerado. Tanto é que a indicação formal, se for analisar todos os estudos já publicados, as grandes séries então americanas e europeias, nós vamos perceber que a indicação seria igual à indicação da utilização do balão gástrico, principalmente o balão gástrico de longa permanência, balões com 6 meses, 1 ano de utilização. Tá? Eu digo de longa permanência porque fora do Brasil nós temos balões já aprovados para uso por períodos de 3 a 4 meses, que são períodos então mais curtos de tempo em relação aos devices, né, aos balões utilizados aqui no Brasil. Bem, sabendo dessa indicação, dessa diferença entre as indicações cirúrgicas, então nós podemos dizer que essa endossutura endoscópica, esse tratamento endoscópico novo, né, não é comparável, ou seja, não pode ter a mesma indicação, por isso que não vão competir um método com o outro. Claro que aqueles pacientes que teriam indicação de uma cirurgia bariátrica, mas por algum motivo não o querem fazer, eles poderiam ser submetidos ao procedimento. Mas vamos lá. Em relação às vantagens, nós vamos ter que a grande vantagem do bypass seria justamente uma perda de peso que vai variar de 30% a 40% do peso corporal, uma média de 35% de peso corporal total perdido. Isso é a média que a gente observa na maioria dos pacientes submetidos ao bypass.
Por outro lado, a gastrectomia vertical cirúrgica, o sleeve, ela vai possibilitar perdas que chegam a 30% do peso corporal, 25%, 30% do peso corporal, mantendo-se isso a longo prazo. Já a endossutura ou a gastroplastia endoscópica, como foi chamada, né, como é conhecida, então, principalmente pela população leiga, pessoas que não trabalham com isso, que não são médicos, obviamente, eles têm uma perda mais ou menos em torno de 20%, perdas prolongadas nos estudos de 2, 3 anos de segmento. Então, é bem inferior, 10% a menos do que a gastrectomia vertical, chega a ser 15, 20% a menos do que o bypass gástrico. Então, a vantagem do bypass é a perda de peso, a gastrectomia vertical teria como desvantagem uma perda menor. Porém, se a gente for analisar que não é um método cirúrgico, ou seja, que se realiza cortes, mesmo uma laparoscopia ou uma incisão com violação da cavidade abdominal, que é o que são as cirurgias convencionais, mesmo que de forma minimamente invasiva, como é a videolaparoscopia, nós vamos perceber que o resultado é fantástico, ainda mais sendo um resultado duradouro. Resultado um pouco melhor do que se vê com o balão gástrico, uma vez que o balão tem sempre aqueles 30% dos pacientes que, caso não cuidem da dieta na pós-retirada do balão, tem a possibilidade de recuperar uma parcela do peso perdido. Sabe-se que o balão, 70% vão sustentar a perda de peso por até 2 anos. Então, daí seria um resultado muito parecido com a gastroplastia. Então, a vantagem do bypass, falando em separado, a perda de peso volumosa, por mais que se tenha casos, vários casos conhecidos por pacientes de pessoas que fazem o bypass e recuperam peso, dos procedimentos ainda mais utilizados, apresenta uma das menores recuperações de peso. Então, em torno de 10%, eventualmente 15% dos pacientes recupera parcialmente um pouco do peso perdido. E aí é importante, aquilo que nós já falamos em outras lives anteriormente, diferenciar muito bem o que seria recuperação do peso ou uma estabilização do peso. Então, nem sempre o peso mínimo que o paciente atinge vai ser o peso de manutenção a longo prazo. Esse paciente ele vai ter uma certa recuperação, considerada normal, em torno de 10% do peso corporal, mas é apenas um ajuste do peso. Quando ele passa disso, chega até 20% do seu peso mínimo recuperado, ele vai ter o que a gente chama de um peso readquirido controlado, mas acima disso nós vamos ter o que a gente considera de um reganho de peso e algo tem que ser feito. Essa endossutura gástrica pode ser utilizada nessas situações também. Há pessoas que já têm uma cirurgia feita, tanto do bypass quanto do sleeve, que recuperam peso, em que o estômago está dilatado, no caso do bypass e do sleeve, ou no caso do bypass que a anastomose está dilatada, essa endossutura pode ser feita, assim como a utilização de plasma de argônio, em alguns casos selecionados, também pode ser utilizada, e isso tem que ser visto com o seu médico endoscopista ou o seu médico cirurgião. Ainda dentro do bypass, nós vamos ter que existe daí necessidade de suplementação de vitamina a longo prazo. Isso seria ideal em todos os métodos de perda de peso. Mas no bypass em específico, uma menor absorção, principalmente de vitamina B12, cálcio e ferro, pode acontecer devido ao desvio do adenal que vai acontecer. Então, se a gente for ver aqui na imagem, se vocês vão lembrar lá do bypass, ele faz esse desvio nesse arco do adenal, e isso faz com que a comida descendo por um caminho, o alimento pelo outro, existe uma redução da absorção parcial dessas vitaminas. Então, a suplementação é necessária. É claro que tem pacientes que, com alimentação, conseguem suplementar completamente isso, mas é recomendável. Quando a gente fala em vitamina, o paciente pensa, mas eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida. Na realidade, se nós formos perceber, o que acontece? Nós não temos esse padrão no Brasil, mas principalmente os norte-americanos, essas variações climáticas, de períodos mais secos, períodos mais úmidos, sem chuva, sem sol, como acontece por ser um país continental como o Brasil, eles fazem suplementação rotineira a partir dos 30 anos de idade de vários suplementos vitamínicos. Então isso não é uma medicação, é simplesmente uma reposição de vitaminas quando a gente não consegue suplementar. Isso serve para paciente operado, bariátrico, não bariátrico. Então, quando o paciente operado comenta que não gosta, não quer tomar a vitamina, na verdade deveria tomar independente de ter feito a cirurgia ou não. Isso vai depender muito da sua idade. E quem já fez a cirurgia é recomendável o uso. A longo prazo, a grande maioria consegue se manter apenas com suplementos simples, polivitamínicos simples. Hoje já existem vários vitamínicos polivitamínicos específicos para cirurgia bariátrica, mas muitos conseguem manter com suplementos de venda, inclusive a custo
reduzido em diversas redes de farmácia. Então, existe essa necessidade de suplementação. Então, que é considerado por muitos uma desvantagem do bypass. Outra coisa que muito medo se tem quando se fala do bypass ao paciente é que esse desvio intestinal possa alterar o funcionamento intestinal. Então, se sabe hoje que, na realidade, não existe uma alteração do funcionamento intestinal desde que a dieta seja seguida e exista um controle alimentar. Normalmente, o desvio, como a gente mostra aqui na imagem, ele pode acontecer de causar realmente, em pacientes que consomem excessos de carboidrato, pode ter o dumping, que é uma sensação de mal-estar, eventualmente até hipoglicemia, um espaço de intervalo longo após a última refeição, com abusos principalmente de carboidratos, e um abuso excessivo de alimentos gordurosos, não é apenas gordura, fritura, o próprio alimento gorduroso, carboidrato, uma carne um pouco mais gordurosa, ela vai aumentar a formação de gases e acelerar a frequência evacuatória. Mas isso acontece justamente nessa parcela de pacientes que cometem, infelizmente, um erro na alimentação. Tá? Então isso é importante procurar seu nutricionista, procurar a equipe multidisciplinar junto, né, seu endocrinologista ou cirurgião, para poder muitas vezes esclarecer que esses quadros de hipoglicemia que acontecem, de sensação de fraqueza, mal-estar após a alimentação, ou até mesmo formação excessiva de gases, tem muito mais a ver com o padrão alimentar do que necessariamente por culpa do procedimento cirúrgico em si. Tá? Bem, o sleeve. A vantagem que se tem hoje, que o sleeve, ele, por muitos, foi considerado durante muito tempo uma cirurgia dita light, que é um termo que é muito difícil se empregar em um método cirúrgico. Então, se faz pela imagem um grampeamento vertical do estômago, então não se tem a modificação intestinal. Isso faz com que o estômago fique um pouco maior, o paciente consiga consumir um pouco mais de volume. Então, é um procedimento idealmente feito em pacientes que consomem volume com baixa ingestão de massas e de doces, ou seja, de carboidratos. Porque o fato de não ter o desvio intestinal, se o paciente, mesmo depois da perda de peso, ele mantém um padrão de alimentação, um volume rico em caloria, ou seja, em carboidratos em excesso, tem uma possibilidade de recuperar peso um pouco mais, né, em termos percentuais, um pouco mais do que o bypass. Se estima em torno de 15%, em alguns casos até 20% dos pacientes recupera uma parte do peso perdido. Como eu disse, a recuperação controlada, certo? Então, é importante indicarmos a cirurgia certa para o paciente certo, na dependência do hábito alimentar. Por isso, a consulta com o cirurgião, né, principalmente os médicos que são titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né, ou médico pelo menos associado à sociedade, vai esclarecer tudo isso para você, que tem indicação, que deseja fazer o procedimento, ou até mesmo que já fez o procedimento, que entenda um pouco melhor porque o método que foi escolhido para você foi tal método, bypass ou a gastrectomia vertical, uma vez que não é apenas uma escolha pessoal do cirurgião, não apenas uma escolha pessoal do paciente. Eu acho que isso tem que ser sempre acordado, combinado, explicado e conversado entre as duas partes, certo? Bom, a desvantagem muitas vezes que se tem no sleeve é que os pacientes que já são portadores de hérnia de hiato e refluxo, eles podem ter a permanência e a manutenção da secreção ácida e, consequentemente, eles não têm uma melhoria do refluxo. Isso vai acontecer no bypass. Os pacientes submetidos a bypass, eles melhoram dos sintomas de refluxo quando são portadores dessa sintomatologia, como azia, queimação, a regurgitação ácida, né, que pode acontecer. Então, no sleeve não acontece isso. Em alguns casos, os pacientes que desenvolvem hérnia de hiato tardiamente, os pacientes que têm uma esofagite um pouco mais importante, grau C e D, podem ter a necessidade da conversão do sleeve em bypass na tentativa de corrigir o refluxo. E nos pacientes que também não têm uma perda de peso suficiente, essa possibilidade também existe. Como já comentei, a endossutura gástrica, né, ela foi desenvolvida inicialmente, já falei isso em vídeos anteriores, para tratamento desses pacientes que têm uma gastrectomia vertical ou que têm um bypass, que o estômago está parcialmente dilatado ou se dilata com o tempo, é possível então fazer a correção endoscópica disso através desse novo método também. Bem, em relação à endossutura ou à gastroplastia endoscópica, como disse no início do vídeo, foi um termo que foi empregado de uma tentativa de comparar esse método, então, que já existia, como eu disse, já vem sendo feito
há mais de 3, 4 anos na Europa e nos Estados Unidos, existem mais de 3 mil casos já realizados, e o grande senão da história é utilizar isso como método primário para a perda de peso. Então, como eu disse, comparável o resultado ao balão, um pouco superior, né, em relação ao percentual perdido e principalmente a manutenção do peso a longo prazo, mas vai ser indicado nos pacientes que têm a mesma indicação formal para o balão, índices de massa corporal acima de 27 e abaixo de 35. Não que o paciente acima de 35 não possa fazer, como disse, se for a vontade do paciente de não fazer uma cirurgia bariátrica e fazer o método endoscópico, isso é possível também. Mas a estimativa de perda de peso, como eu comentei, vai ser inferior, então, à gastrectomia vertical cirúrgica propriamente dita. Vantagens. Como é um método endoscópico, o paciente muitas vezes faz o procedimento, 6 a 8 horas após ele tem condições de ir embora ao seu domicílio. Agora, os cuidados de alimentação, dieta, eles vão ser muito similares à própria cirurgias bariátricas convencionais. Em relação, então, ao retorno às atividades, o retorno à atividade é precoce, Então, o paciente geralmente retorna às suas atividades num prazo de 3, 4 dias, como a grande maioria dos casos feitos já tem acontecido. E, inclusive, como não tem incisões, os riscos de formação de hérnias abdominais, de infecção também não vão acontecer, principalmente na pele, na musculatura, pois é tudo feito via endoscópica pela boca. Como eu disse, já mostrei na imagem anteriormente, comparativamente se busca fazer, de uma forma diferente, uma redução volumétrica do estômago através desses vários pontos, dessas várias suturas por endoscopia. A desvantagem que muitas vezes se vê é que paciente que tem uma obesidade mórbida e que opta por um método desse, ele pode não ter a perda de peso satisfatória como gostaria. Então é igual, por exemplo, pacientes que vêm implantar o balão e querem perder, tem 30, 40 quilos, sendo que por vezes o limite vai ser de 15 a 20% do peso corporal perdido. Então tem que ser muito bem explicado ao paciente quais são as vantagens e as limitações do método, Então, o grande outro fator limitante em relação à endossutura gástrica, ou seja, a gastroplastia endoscópica, ainda é a questão do custo. Uma vez que hoje os procedimentos bariátricos são cobertos pelo SUS e pelos planos de saúde, como método novo, assim como e tendo uma indicação muito similar à indicação do balão, ele é considerado um procedimento feito, não digo estético, mas feito para pacientes não bariátricos. Então, o convênio e o SUS não têm obrigação legal de cobertura. Então, ainda não existe uma perspectiva de cobertura pelos convênios e nem pelo Sistema Único de Saúde. Então, com uma nova tecnologia, tem esse custo um pouco mais elevado, o preço Brasil de importação ele foi um pouco acima da estimativa, então ainda é um procedimento considerado caro, valores, então, seriam valores similares a uma cirurgia bariátrica particular, por exemplo, isso vai variar um pouquinho de estado para estado. Eu vi que tem várias perguntas aqui feitas aqui no site, pessoas que comentaram que fizeram cirurgia e voltaram a recuperar, eu estou vendo aqui, citaram o nome, Cléria comentou sobre isso. Então depende muito do método que você fez. Se o paciente fez um método como bypass, tem que se fazer uma endoscopia, analisar a sua anastomose, ver o tamanho do seu estômago. Hoje existe um exame possível de ser feito, que é o exame contrastado, que a gente chama de seriografia, que é o exame contrastado do estômago, do esôfago. Se pode fazer uma tomografia com a volumetria, que se mede o volume estimado do seu estômago, para ver se realmente existe uma dilatação que possa ser corrigida, ou por essa nova sutura gástrica de forma endoscópica, ou em caso de dilatação da anastomose, pode-se fazer, então, a utilização do argônio endoscópico. Eu vi que pacientes que fizeram o método de Capella, pois engravidou, não conseguiu perder peso. Então, veja, primeiramente, eu acho que todo paciente que tem uma recuperação do peso, nós temos que saber qual o peso inicial e o peso mínimo que teve e qual foi o peso recuperado. Então, isso é importante, por quê? Porque se esse paciente, eventualmente, só perdeu uma quantidade acima da expectativa, um exemplo que eu vou dar para vocês é que paciente com 100 quilos, 1,60 m, ele pode perder de 30 a 40 quilos. Se ele chega aos 40 quilos perdidos, volta aos 60 quilos, ou até mesmo baixa mais do que isso, 58, por exemplo, se ele recuperar 6, 7 quilos, ele vai se manter na média de perda de peso estimada. Vai estar entre os 30% e 40%. Então, por vezes, atividade física, retornar com a nutricionista,
Uma coisa que eu gosto muito de pedir aos meus pacientes é fazer o que a gente chama de rotina alimentar. Anotar, então, durante o dia, todos os alimentos ingeridos durante uma semana. Nós podemos, então, traçar mais ou menos um perfil de alimentação, descobrir alguns erros que podem ser modificados e o paciente, então, retornar à sua perda de peso. Sem dúvida que alguns comentários aqui, a ansiedade, o estresse, fazem com que, por vezes, exista alguns pacientes que acabam consumindo um pouco mais de carboidrato. Sabe-se hoje que, principalmente, os doces vão liberar um pouco mais de endorfinas a nível cerebral, traz uma sensação de bem-estar. Se o paciente não desenvolve dumping, no caso do bypass, ou se tem uma gastrectomia vertical, ele tem uma possibilidade de ingerir mais calorias e readquirir um pouco de peso. Então, isso tem que ser analisado, não só pela nutricionista, mas pela psicóloga e pelos médicos da equipe. Uma pergunta que tem aqui, eu vou ver porque quem fez bariátrica pode tomar antibiótico? Pode tomar antibiótico, não tem nenhum problema. A ideia é que você tenha uma vida normal. Claro que a gente sempre recomenda, mesmo num paciente não bariátrico, que o antibiótico não é o grande problema, mas os pacientes que usam anti-inflamatório com muita frequência, anti-inflamatório, uso prolongado, mais de 5 dias, sem prescrição médica ou, eventualmente, sem uma proteção gástrica com medicamentos específicos, existe uma propensão à formação de úlcera, principalmente em pacientes que são mais idosos, acima de 65 anos. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Bem, vários pacientes comentando dos seus bons resultados, fico muito feliz, né? Então, veja, gente, a nossa ideia hoje era muitas vezes esclarecer um pouquinho mais sobre essas dúvidas recentes da portaria do final de 2015, que ainda hoje nós temos muitas perguntas no nosso site, no nosso inbox, e essas dúvidas sobre quais são as coberturas, se houve essa modificação. Então, realmente, há essa sinalização. Essa mudança só não foi completamente efetivada ainda, porque não depende apenas do Conselho Federal de Medicina, porque nós médicos, então, vamos obedecer o que o Conselho determina. Mas os convênios, o gerenciamento é feito através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e o SUS através das normativas do Ministério da Saúde. Então, isso ainda está em análise. Um outro dado importante é que se comenta muito, então, dessa novidade, dessa nova técnica. Ela não veio para concorrer, então, com as cirurgias bariátricas. Ele é um novo método que vai ser indicado em casos específicos, né, e que, junto com o paciente, vai ter que ser analisado quais são as respostas, o potencial de perda de peso. Eu acredito que vai ir mais uma alternativa médica para poder ajudar a tratar essa doença hoje, que se tornou uma epidemia, que é a obesidade. E, nesse caso, pode ser empregado também em alguns graus de sobrepeso. Uma outra dúvida que perguntaram aqui no site é justamente a respeito da liberação das medicações para emagrecimento. Eu recebo muitas essas perguntas aqui, principalmente no consultório. Então, as anfetaminas que foram proibidas, né, no final de 2011, 2012, janeiro de 2011, que foi a efetivação da portaria com a proibição, houve realmente um parecer favorável da Presidência da República na tentativa, então, de liberação disso. O que acontece? Assim como aconteceu com a sibutramina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela tem restrição no uso desses medicamentos, uma vez que eles foram feitos de forma descontrolada. Então, não que eles não funcionem, é que não existiu ainda normativa, um guideline, ou seja, um guia ideal de utilização disso. Então, isso está ainda em análise. Provavelmente, esses medicamentos, em algum momento, devem retornar ao mercado, mas com regras bem mais, digamos assim, rígidas de utilização, para que não tenha um uso não só de forma desenfreada, sem controle, mas principalmente em doses que possam trazer transtornos psicológicos, alterações cardíacas, como já aconteceram previamente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela visualização. Vi que nós atingimos aqui mais de 130 pessoas visualizando o nosso vídeo. Agradeço muito a vocês, vários amigos eu vi que entraram na página aqui para nos acompanhar, que vocês possam continuar curtindo nossas publicações, além da curtida, que vocês compartilhem o vídeo, que eu acho que essas informações elas têm que ser sempre difundidas. Toda a informação de qualidade que vocês encontrarem deve ser compartilhada por vocês, com seus amigos, com seus parentes. Isso é muito importante para que o mito sobre a cirurgia bariátrica, que já é feita há mais de 20 anos, ele deixe de existir e que a gente possa, então, trazer o benefício da perda de peso, do controle, da melhoria da saúde
para várias pessoas que sofrem dessa doença hoje. Agradeço mais uma vez a todos, fica o convite para vocês virem conhecer o nosso novo espaço. Boa noite a todos. Muito obrigado.